Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última semana desse ciclo. Essa semana a gente acaba o conteúdo desse bimestre e você já pode fazer a sua produção acadêmica. Claro, alguns de vocês já estavam até adiantados, mas o conteúdo de hoje faz com que você tenha toda a matéria que cai, que eu coloquei, né, na PA desse ciclo, tá? Então, agora, se você tinha alguma dúvida, você vai tirar nessa aula, porque é o último conteúdo, tá? A gente ainda está falando sobre resolução de equações, certo? E hoje eu vou falar bastante e vou focar nisso. Eu vou falar sobre as operações inversas. Não que seja novo, eu já pincelei isso nas outras aulas das outras semanas, mas hoje eu vou focar só nisso. Vamos lá. Então, vamos começar falando sobre as operações inversas. Na verdade, isso aqui não é novidade. A gente sempre soube que a operação inversa da adição é a subtração, certo? A continha de mais e a continha de menos são inversas. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, aqui eu vou fazer a flechinha para os dois lados, tá? Uma é a operação inversa da outra, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui no começo, para depois eu colocar isso no conteúdo lá das equações. A gente também sabe que a operação inversa da multiplicação, que a gente fala continha de vezes, né? Multiplicação, a operação inversa, vou já fazer a flechinha para os dois lados, porque é a mesma coisa ali, que é o exemplo o item de cima. A operação inversa é a divisão e vice-versa, tá? Como que isso acontece? Se você faz lá 4 mais 2 dá 6. Se você fizer inverso 6 menos 4, vai ter que dar o 2, ou 6 menos 2 vai ter que dar o 4, né? Então, você usou a operação inversa como se fosse a prova real. É por isso que eu falei que a gente já sabia dessas operações inversas faz tempo. Porque lá, quando a gente é pequenininho, tá aprendendo a fazer continha, a professora sempre ensina a gente a tirar a prova real, que é usar a operação inversa. E na multiplicação, né? 4 vezes 3 é 12. Então, você tem certeza que 12 divididos por 4 é 3. E 12 divididos por 3 é 4, porque você usou a operação inversa. Pode acontecer aqui também de você ter 5 menos 2 é 3. Então, se você somar 3 mais 2, vai dar o 5, né? E aqui, se você começar com a divisão, então, por exemplo, 16 divididos por 2 é 8. Então, você tem certeza que 8 vezes 2 é 16. Então, assim, as operações inversas são esses conceitos que a gente já sabe faz tempo. Aonde que isso se aplica nas nossas equações? Vamos lá. Vou apagar aqui, que esses exemplos são até meio bobinhos, mas é só para a gente entender do que a gente está falando, né? Então, o que acontece quando você tem alguma coisa atrapalhando o x de ficar sozinho? E essa alguma coisa está dividindo. Você vai usar a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou passar esse 4 para o segundo membro, só que ele vai chegar lá com a operação inversa do que ele estava. Então, vai ficar assim. Com isso, eu descubro que x é igual a 36. Se a gente for tirar a prova real, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o 36 no lugar do x ali, né? E realmente essa divisão dá 9, certo? Deixa eu só colocar aqui para você, que aqui, ó,
Opa, deixa eu mudar de cor. Aonde eu coloquei 36 é aonde eu tinha o x. Então, eu substituí. Por que eu fiz isso? Porque a gente está fazendo a prova real aqui, né? Como se fosse a prova real, tá? Aí eu tenho certeza que essa divisão dá 9. Sim, portanto, x realmente é igual a 36, porque se eu substituir, dá uma igualdade verdadeira, tá? Pagar a prova real para eu ter espaço para outro exemplo. Se você tem uma situação em que você tem alguma coisa multiplicando o x, tá? Você está multiplicando o x aqui, não precisa ter esse pontinho, mas você tem que saber que é vezes ali. Eu vou tirar esse 4 dali porque ele está atrapalhando o x e eu tenho que passar ele com a operação inversa, tá? Então, vai ficar 9 quartos, certo? 9 quartos é um número bem quebrado. Se você quiser, a gente pode até fazer a divisãozinha aqui do lado. Geralmente eu deixaria em forma de fração, que também é um resultado super ok, super aceitável, tá? Mas eu vou colocar em forma de decimal ali, só para você entender do que a gente está falando também, que isso às vezes ajuda alguns alunos. Então, 9 divididos por 4, 2 vezes 4, 8. Sobra 1, vírgula na chave. 0 aqui, 2 vezes 4 de novo. Sobra 2. 0 aqui, 5 vezes 4, 20 e resto 0. Então, x deu 2,25, tá? Então, se você colocar, vamos fazer a prova real aqui. Se você colocar 2,25 vezes, opa, deixa eu colocar na posição que estava, né? 4 vezes 2,25 vai dar exatamente 9. Se você fizer aí na sua calculadora ou de cabeça, você vai perceber que dá super certo, né? Então, é como se a gente tivesse 4 vezes R$2, dá R$8. Aí, 4 vezes 4 moedas de 25 dá mais R$1, né? Então, seria igual a 9 mesmo. Então, a gente tira a prova real desta forma aqui. Também vou apagar essa prova real, porque é só uma conferência mesmo. Também vou apagar essa conta aqui, tá? Então, assim, o que acontece, tá, gente? Você está usando a operação inversa aqui para deixar o x sozinho. Esse é o nosso interesse, tá, gente? Vou apagar aqui também para eu ter espaço para dar outros exemplos para vocês. Qualquer coisa é só voltar o vídeo e ver de novo, né? E se você tem lá x mais 7 igual a 16, vou colocar igual a 14 para ficar uma conta mais fácil de fazer. Era fácil de qualquer jeito, né? O 7 está somando, então ele vai passar para o outro lado subtraindo, tá? Então, 14 menos 7 é justamente 7, né? E se você tem x menos 7 igual a 14, vai acontecer que você vai ter que passar ele para o outro membro, né? Somando. Então, veja, x aqui vai ser, 21. Olha só, vou colocar aqui grifadinho o que aconteceu aqui na nossa... O que mudou aqui? Então, era mais 7, passou para o outro membro, menos 7, né? Nesse caso aqui, era menos 7, passou para o outro lado, mais 7. Então, você está usando a operação inversa. Lembrando, né, gente, que você tinha aqui menos 7 no primeiro membro, agora ele passou pro segundo membro, né? Aqui era no primeiro, aqui tá no segundo, tá? Aqui você tinha mais 7 no primeiro membro e aqui você tá no segundo, então por isso que mudou a operação, tá? Pode acontecer de você ter mais de uma coisa atrapalhando o x. Atrapalhando o x de ficar sozinho, né? Eu quero dizer. Então, você tem lá alguma coisa dividindo o x, vou colocar 6 aqui, e também alguma coisa somando, tá? Então, duas coisas. Você sempre vai dar prioridade para tirar
a adição e a subtração, tá? Então, ó, x é igual a 8 menos 7. Só que o x estava dividido por 6 e ainda tá, né? Então, vai ficar x dividido por 6, vai ser 8 menos 7, 1. Continuando a conta aqui desse lado, ó, vai ser x igual a 1 vezes 6. Estava dividindo, passou multiplicando no segundo membro. X é igual a 6 mesmo, certo? Então, você teve que fazer em partes, né? Aquilo que é necessário. Então, primeiro você tirou o 7 daqui e passou ele subtraindo. Em segundo, você tirou. Opa, nem foi aqui, né? Aqui você só resolveu. Desse passo para esse, você resolveu, certo? Aí você tinha o 6 dividindo, que você passou ele para o outro lado multiplicando. Professora, você não falou que não precisa pôr o vezes entre uma coisa e outra? Eu só falei que é quando entre número e letra, né? Aqui, se eu não colocar, fica o quê? 16. Então, cuidado com isso também. Ah, professora, você avisa umas coisas tão bobinhas pra gente. É bobinho, pessoal, para quem já entendeu. Para quem não entendeu, só vai ser bobinho a hora que entender, né? Então, dessa linha para cá, eu só fiz a conta de subtração, tá? Só para ficar bem claro aqui. Então, gente, basicamente é isso que acontece quando você usa a operação inversa. Porque eu quero mostrar para você uma coisa que pode acontecer, que é a sua conta está meio desorganizada já de início, tá? Deixa eu apagar isso aqui também. Ficou meio fraquinho ali, mas tá ok. Pode acontecer de você ter assim, ó, x mais 7 igual a x divididos por 3. Você tem x dos dois lados, tá? Vou até colocar mais uma coisa aqui. Você tem x dos dois lados aqui, tá? Então, vou mudar aqui. Vou só mudar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Depois eu faço a difícil, tá? Que nem eu tinha colocado aqui. Vou colocar esse 3 multiplicando. Então, depois eu faço aqui, ó. Vou até já anotar aqui do lado. Ocupando menos espaço, mas vou anotar. X dividido por 3 mais 1, tá? Só para não esquecer de fazer esse exemplo também. Vamos fazer esse aqui primeiro. Você tem x aqui e tem x ali, nos dois membros. Primeira coisa, você nem vai começar a conta, você vai colocar os x's, né, do mesmo lado. Então, eu vou deixar esse 7 aqui e esse 1 vai chegar aqui subtraindo, tá? Então, veja, vou já destacar aqui, tá? Eu tinha esse mais 1 aqui no segundo membro, ele chegou aqui no primeiro membro com o sinal trocado, na verdade, com a operação inversa, né? Só para você saber, ele estava no segundo membro e ele passou para o primeiro membro, por isso que ele fez a operação inversa. Ah, professora, eu pensava que só podia passar do primeiro para o segundo. Pode passar do segundo para o primeiro? Pode. Tanto faz isso aí, tá? Tá, aí continuando a conta, né? Eu vou ficar com... Eu nem lembro que cor que eu tava aqui. 3x menos x. Ué, o que aconteceu? Vamos pegar aqui outra cor para destacar. Você estava com esse 3x aqui, não mudou de lugar, né? Você estava com esse x aqui e ele passou para cá negativo. Nossa, professora, mas eu nem sabia que ele estava positivo para ele ter passado negativo. Quando não tem nada na frente, é positivo, né? Que nem esse 3 aqui também. Ele também é positivo. Como ele não mudou de lado, ele não mudou de sinal, tá? Então, continuando a nossa conta, vai ficar assim, ó. 7 menos 1, resposta, 6. 3x menos x, 2x. E agora, você tem esse 2 para tirar aqui de perto, né? Ele está multiplicando, então vai ficar 6 divididos por 2, que é 3, né? Vai ser igual a x. Então, você chegou que 3 é igual a x. Ah, professora, eu não estou acostumado com o x desse lado aqui, do lado direito, no segundo membro. Gente, não importa. Se 3 é igual a x, é porque x é igual a 3, né? Isso aqui não vai fazer diferença, tá?
como prometido, vou fazer aquele exemplo ali do lado. Só vou escrever ele maior aqui desse lado, tá? Então, x mais 7 igual a x sobre 3 mais 1. Esse x sobre 3, eu vou deixar aqui, ó, x menos x sobre 3. Lembrando que era positivo no segundo membro. Agora está no primeiro membro, só que negativo. E do outro lado, vou deixar esse 1, ele já é positivo, precisa escrever o mais aqui? Não, mas eu vou deixar ali. E esse 7 vai passar para cá, negativo. Então, vou mudar de cor aqui para não confundir, mas esse 7 aqui estava no primeiro membro e passou para cá para o segundo membro, então é operação inversa, tá? Agora, resolvendo o que a gente precisa resolver aí, gente, tá? É o seguinte, x menos x sobre 3. É a mesma coisa que você ter uma laranja, tá? E vou fazer, em vez de uma laranja, tá bom, vai, vou fazer uma laranja mesmo. É uma laranja menos 1/3 de uma laranja. Então, veja, tá? É menos 1/3. Então, é essa parte aqui que eu tô falando, ó, tá? O que vai acontecer se você tirar 1/3 dessa laranja aqui? Vai sobrar o quê? Esses 2/3 que estão em branco aqui, né? Então, eu vou colocar 2/3 da laranja. 2/3 x. Nossa, professora, eu não entendi nada disso aqui. Deixa eu só copiar o 1 menos 7 aqui, tá? Vou fazer aqui para você, sem fazer o desenho, sem falar em laranja. X menos x sobre 3 é a mesma coisa. Deixa eu só apagar aqui para não me atrapalhar. Você acredita que eu vim apagar aqui embaixo que tem um mosquitinho aqui na minha tela? Aí eu vim apagar, bem louca. Então, x menos x sobre 3 é igual a 1 menos 7, né? Vamos já colocar aqui, né, gente? Por favor, que 1 menos 7 é menos 6, né? Regrinha do tem e devo, não esqueçam disso, por favor. X menos x sobre 3, tá? Se eu multiplicar esse x por 3/3, você concorda que ele tem um 1 aqui na frente, né? Quando não tem nada na frente, é como se eu estivesse falando 1. E 3 sobre 3 é 1. Só que se eu deixar em forma de fração, esse 1, né? Eu vou justamente ter o mesmo denominador, ó. Então, o que eu faço quando isso aqui acontece? Eu posso simplesmente fazer 3x menos x, né? E repetir o denominador. Então, repete o denominador. E 3x menos x é 2x, que era o 2/3 que eu tinha falado lá para você. Só para não ficar sem o igual aqui, o segundo membro, é menos 6. Agora, tem duas coisas atrapalhando o x. Uma está dividindo, que é o 3, e a outra está multiplicando, que é o 2. Então, o menos 6 está lá do outro lado esperando. O 3 vai fazer a operação inversa do que ele estava, e o 2 vai fazer a operação inversa do que ele estava. Então, vai ficar x igual a menos 6 vezes 3, menos 18. E divididos por 2, vai dar x igual a menos 9, tá? Então, tá aí um exemplo mais chatinho por conta dessa fração que apareceu aqui. Tentei explicar em forma de desenho para você entender por que dá 2/3, mas se você não gosta desse tipo de raciocínio, que eu super entendo também, tem gente que não gosta muito, você pode fazer o normal, né? Que é tirar o MMC. Na verdade, eu igualei aqui os denominadores e nananã, né? Se você não entendeu muito bem de onde que eu tirei esse 3 aqui, é só você pensar assim, ó. Deixa eu apagar esse 1 daqui, ó. É só você pensar assim, eu tenho que tirar o MMC. Coloca 1 embaixo. MMC entre 3 e 1 é 3. Então, eu vim aqui e escrevi MMC 3 aqui, tá? Aí, lembra que divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Então, 3 divididos por 1, 3. 3 vezes x, 3x. 3 divididos por 3, 1. 1 vezes x, x.
Por isso que ficou assim, tá? Então, tem vários caminhos aí para você chegar nessa mesma continha aqui, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para falar de operações inversas aplicando nas nossas contas aqui, tá bom? Até a semana que vem, que é semana de revisão, e a gente vai revisar mesmo todo o conteúdo do bimestre, tá bom? Tchau para vocês, gente!